Capítulo 1006. Aula com a professora Jeane. Nota de Victor Weisman. Neste capítulo, darei às filhas de Victor o nome de suas mães para não confundir os leitores. Aproveitem. Crianças, bem-vindas à aula da professora Jeane. Jeane sorriu gentilmente. Ela usava sapatilhas pretas, saia preta e camisa social branca, mas, em vez de parecer profissional, parecia mais uma professora extremamente atraente. Afinal, seu maiô não escondia seu corpo voluptuoso. Olá, professora Jeane. Gritou a turma em uníssono. Jeane assentiu satisfeita ao ver seus filhos. As crianças menores estavam sentadas na frente, e aquelas que se desenvolveram rapidamente por vários motivos sentaram-se atrás. Minha assistente hoje é uma deusa bem conhecida por vocês, a deusa mãe, Rhea. Jeane olhou para a mulher sentada ao seu lado. Rhea se levantou da cadeira e disse suavemente com um sorriso gentil: Olá, meninas. Olá. Concordando satisfeita novamente, Jeane continua. A aula de hoje é sobre um assunto muito importante. As filhas olharam atentamente para Jeane enquanto ela esperava suas próximas palavras. Jeane estalou os dedos e um holograma apareceu no quadro, mostrando os corpos de um homem e uma mulher, como os deuses são reproduzidos. E qual é a diferença entre um deus e um mortal? Hoje, vamos aprender. Omu, eu sei que você está ansiosa, mas, por favor, seja educada. Você não quer ser punida, certo? Algumas meninas estremeceram ao ouvir essas palavras. As que mais estremeceram foram as mais impetuosas e as que desobedeciam às ordens. Para começar esta aula, vamos começar do começo. Qual é a principal diferença entre um deus e um mortal? Sobre esta questão em particular, deixarei que Rhea fale. Ela tem mais responsabilidade nisso do que eu. Jeane olhou para Rhea. Rhea assentiu e então começou a falar. Se eu lhe fizesse a mesma pergunta que Jeane fez, como você me responderia? Rhea lançou um olhar rápido para o grupo de mais de 30 meninas e apontou para um grupo de meninas de cabelos brancos. Eram as filhas de Leona, Agnes e Violette, respectivamente. Devido às características de suas mães, as três meninas pareciam trigêmeas. A única diferença era a cor dos cabelos, que variava entre tons de branco neve e prateado. Vocês três, como responderiam a essa pergunta? Os três estremeceram levemente e instintivamente se entreolharam. Eles sussurraram por alguns segundos, e então a do meio era uma garotinha mais séria. Um deus é mais forte que um mortal e não pode morrer de velhice. Respondeu a filha de Agnes. Essa resposta não está exatamente errada, mas, ao mesmo tempo, não está correta. Rhea assentiu, mas, em última análise, para o bem desta questão, essa resposta está errada. Afinal, a pergunta de Jeane era: qual é a principal diferença entre um mortal e um deus? Poder? Longevidade? Essas coisas podem ser adquiridas por outros meios, mas há uma coisa que nenhum mortal pode adquirir trapaceando. A menos, é claro, que você seja vitorioso. Ao ouvir o nome do pai, um sorriso caloroso e coletivo se espalhou pela sala. Antes que as meninas começassem a falar e perdessem o foco da aula, Rhea continuou. A principal diferença entre um mortal e um deus é a alma. Jeane estalou os dedos e um holograma apareceu na frente do grupo. Este holograma mostrava dois corpos, um muito borrado e o outro muito definido. Se eu lhe perguntasse agora o que é a alma de um deus, você saberia responder? As duas garotas se entreolharam levemente e assentiram. Depois se viraram para Rhea. Exatamente. Rhea sorriu. Agora, qual é a diferença entre essas almas? A alma mais definida é a alma de um deus. Afrodite e as filhas de Rubi falaram ao mesmo tempo. As duas garotas se entreolharam levemente e assentiram. Depois se viraram para Rhea. Exatamente. Rhea sorriu. Agora, qual é a diferença entre essas almas? Jeane estalou os dedos novamente, e uma nova alma apareceu no holograma desta vez. Essa alma era muito mais robusta e definida e, ao contrário da alma humanoide, era claramente um dragão. Então outra alma apareceu, mas, diferente das outras, esta alma era apenas uma conjunção de preto, branco e algo mais. Não tinha forma definida, mas era definitivamente uma alma. Você consegue dizer o que são? A alma de um dragão? Comentou a filha de Pepper, de forma fofa. Correto. Assim como os deuses, as almas de dragão são naturalmente robustas e muito mais fortes que os mortais. Em alguns casos, as almas de dragão anciã podem ser ainda mais fortes que os deuses. Por exemplo,
Um dragão ancião como Zaladrak tem uma alma muito mais forte que a de um deus primordial de segunda geração. O mesmo exemplo acontece quando um dragão ganha divindade. Sua alma se torna ainda mais robusta e poderosa, muito mais forte que os outros deuses, perdendo apenas para seres como os primordiais. E claro, a última alma demonstrada, Rhea olhou para Jeanne. Enquanto essa troca acontecia, as meninas perceberam que suas almas eram muito mais fortes que as dos deuses primordiais. Um pensamento aleatório que teve um efeito instantâneo em todas elas. Bem, nós somos as filhas do papai, então é compreensível, pensaram elas ao mesmo tempo. Eu cuido daqui, Jeanne falou. A última alma que você está vendo é a alma de Victor. Ao ouvir o nome do pai, as filhas ficaram ainda mais atentas. Sua alma não tem forma, portanto, pode assumir qualquer forma que desejar. Embora não tenha forma, sua alma é muito mais poderosa do que qualquer coisa na criação. Não seria exagero dizer que mesmo os primordiais não têm uma alma como a dele. Eles engoliram em seco. Papai é incrível. Eles reforçaram esse pensamento novamente. Como sabemos, Victor é uma anomalia. Ele é um deus que tem as divindades supremas disponíveis para usar, sem mencionar que ele representa todos os deuses que usam energia negativa como combustível. Eles o chamam de imperador. Mas esse título pode ser pequeno demais para a magnitude do que ele representa. Não seria exagero chamá-la de Deus Supremo, um Deus acima de todos os outros deuses. Provavelmente, o único que poderia ter uma alma parecida com a de Victor é Yogi. As filhas de Victor olharam para Yogi com um leve traço de ciúme e inveja nos olhos. A garota de cabelos e olhos pretos apenas coçou a cabeça, um pouco envergonhada pela expressão no rosto de suas irmãs. Muito provavelmente, a única que poderia ter uma alma quase igual à de Victor seria minha irmã de Yogi, Azatoth. Nem Azatoth tem uma alma tão poderosa quanto a de Victor. Como eu disse antes, Victor é uma anomalia. Não haverá ninguém como ele nesta vida. Jeanne não estava alimentando o ego de Victor diante de suas filhas, mas simplesmente expondo fatos. Como um deus exterior e, ao mesmo tempo, um deus da mais alta ordem cosmológica, a alma de Victor era uma das mais fortes, se não a mais forte, que existia. Afinal, ele continha 3 dimensões dentro de si, seu gigantesco mundo pessoal, o inferno e a cidade de Velnorá. Cada uma dessas dimensões era gigantesca, imensamente maior que o planeta Terra. Por exemplo, o mundo de Victor é um megaplaneta que tem até seu próprio Sol. Voltando à explicação, os deuses têm uma alma mais forte que dos mortais porque suas almas são alimentadas pelos conceitos que exercem. Esses conceitos têm outro nome pelo qual nos usamos, e esse nome é, explicou Rhea novamente, um deus pode morrer, mas se o seu conceito existir e sua alma não for destruída, ele simplesmente renascerá em poucos anos. É claro que essa ressurreição pode ser acelerada por vários outros métodos, mas não falaremos sobre isso aqui agora. Ao contrário dos demônios, que estão presos ao inferno onde surgiram, os deuses não têm esse vínculo. Enquanto o conceito existir, eles podem renascer. Rhea olhou para Jeanne e assentiu. Ela estalou o dedo, e o holograma mudou novamente. Logo, 2 estrelas, uma branca e outra vermelha, foram vistas, e ao redor delas havia centenas de outras estrelas que mais pareciam meteoritos devido ao seu tamanho minúsculo. O que você está vendo agora é como a divindade funciona. As 2 esferas gigantes são os 2 primordiais que estão em estado de semiconsciência, o primordial da positividade e o primordial da negatividade. Jeanne, que tinha mais conhecimentos sobre o assunto, começou a explicar. Os meteoritos que orbitam essas 2 estrelas são os conceitos divinos que são alimentados por esses 2 primordiais. 98% da existência é alimentada por esses 2 primordiais. Os 2% restantes são os domínios de outros primordiais que foram separados desses 2 primordiais. Por exemplo, conceitos como fim, morte, vida, reencarnação, alma, equilíbrio, infinito, etc. São conceitos que recebem energia de outros primordiais. Mãe, você está insinuando que o papai tem influência em 50% da criação só por ser um deus da negatividade? Perguntou a filha de Skatashi, incrédula. Sim, é exatamente isso que estou dizendo, embora essa porcentagem seja um pouco maior. Afinal, ele também é um deus dos começos, o que só perde em termos de classe para a positividade. Incrível. As meninas murmuraram, incrédulas. Agora entendiam a grandeza da influência do pai. Continuando, Jeanne estalou o dedo, e logo, outra mudança ocorreu no holograma.
mostrando duas almas robustas claramente pertencentes a deuses. Agora que você conhece os princípios básicos de como a divindade funciona e a diferença entre mortal, um deus e seres anormais como Victor, vamos passar para o próximo tópico. Como um deus procria para dar à luz outro deus. Jeanne olhou para Rhea. As filhas ouviram atentamente a próxima lição. Rhea assentiu. Ao contrário do que vocês, pirralhos pervertidos, pensam, um ato carnal não é exatamente necessário para a criação de um novo Deus. Os hologramas das duas almas tocaram as mãos uma da outra, e a energia delas começou a se fundir. No momento seguinte, uma nova alma minúscula nasceu perto das duas. A reprodução dos deuses acontece quando duas almas poderosas se unem por meio de um ato de confiança que pode ser realizado de várias maneiras. E dessa união, um novo ser passa a existir. Por meio desse ato, conhecimentos básicos como quem você é, quais divindades você possui, quem são seus pais, a língua que seus pais falam, etc., são automaticamente transferidos pela alma. Este é um processo muito semelhante ao que ocorre com os dragões verdadeiros sem divindade, mas ao mesmo tempo é muito diferente. Sim, mas praticar o ato carnal é sempre melhor. Afinal, é nesse momento que as almas se fundem profundamente. E o processo também é muito bom. Jeanne pensou distraidamente, mas não disse em voz alta. Afinal, ela sabia que aquelas garotas também sabiam disso, mas era sempre bom oferecer novas opções, sem mencionar que esse não era o foco principal da aula. Afinal, ao contrário de um dragão verdadeiro mortal, vocês não precisavam nascer de um ovo. Como deuses, vocês já nasceram como filhos divinos. Rhea continuou. É por isso que você nasceu criança e não precisou passar pelo complicado processo de sair do útero da sua mãe e crescer como um bebê. Ou passar milhares de anos dentro de um óvulo. Espere, isso significa que não somos as filhas de sangue do nosso pai? Perguntou a filha de Aruna. Não existe sangue para os deuses, minha querida filha. Lembre-se, não somos mortais. Somos deuses. Jeanne levantou a mão e cortou o pulso. Diferente do sangue vermelho, o que saiu foi energia dourada liquidificada. Como deuses dragões, nossos corpos são feitos inteiramente de energia pura, tão pura que assume esta forma líquida. Claro, porque somos dragões. Coisas como nossos corações, ossos, pulmões e estrutura geral que compõem um dragão permanecem, já que são uma de nossas forças. O coração de dragão é a bateria do nosso corpo. Nossos ossos sustentam nossa existência e permitem uma melhor transferência de energia. Nosso corpo gigantesco pode ser usado como uma arma para explorar melhor nossas formas de energia. E nossos pulmões nos permitem usar nossa respiração mesmo na forma humanoide. Jeanne soprou e chamas douradas saíram de sua boca. O mesmo vale para deuses comuns. Rhea cortou o pulso, e um líquido dourado saiu de seu corpo. Podemos parecer humanos, mas não somos humanos. Toda a estrutura e existência do nosso corpo dependem da nossa alma. Para os deuses, o corpo real deles é a alma, e o corpo é apenas a projeção dessa alma e um de seus escudos naturais. Mesmo que eu não seja exatamente um deus normal, mas sim um titã, essa regra ainda se aplica a mim também, e aos outros deuses, a menos que você seja algo anormal como um dragão, compatível com tudo o que existe, o mesmo deve se aplicar aos outros deuses também, mas você deve sempre ter cuidado. Afinal, há muitas coisas estranhas por aí. É sempre necessário ter cautela ao lidar com deuses e, em caso de dúvida, reduza tudo a cinzas e saia de lá o mais rápido possível, disse Rhea. Percebendo o olhar ainda insatisfeito das meninas, Rhea entendeu o problema e disse: mas não se preocupem. Vocês são de fato filhas de Victor, apesar de não serem filhas de sangue. Afinal, vocês não são humanas, são filhas da alma dele, porque se não fosse pela mistura da alma do seu pai com a da sua mãe, vocês não teriam surgido. As meninas suspiraram aliviadas. Rhea balançou a cabeça diante desse suspiro coletivo. Elas são muito apaixonadas por seu status de filha. Você sabe como Yogi nasceu? Jeanne perguntou em seguida. A maioria das meninas balançou a cabeça em negação. Jeanne olhou para Yogi, indicando para ela continuar a conversa. Minha mãe pegou a essência do meu pai e a sua própria essência as combinou com seus poderes para me criar, respondeu Yo. Jeanne continuou imediatamente. Seres poderosos que podem controlar a alma como seu pai são capazes de criar novos seres simplesmente se assim o desejarem. Seu pai pode pegar a alma de uma formiga e transformá-la em um ser tão poderoso quanto um deus, apenas mudando sua raça, ou em um animal completamente diferente, apenas alterando a estrutura de sua alma. Essa manipulação não para por aí.
Se Victor desejar, ele pode criar abominações de almas unindo várias almas e criando uma quimera, mas tal ato provavelmente atrairia a ira dos primordiais, algo que precisa ser evitado por enquanto. Diante de Victor, um humano comum e sem talento poderia se tornar um dos humanos mais talentosos que já existiram só porque ele alterou uma pequena estrutura de sua alma. O único impedimento de Victor é transformar seres em deuses, o que é impossível. Afinal, todo ser mortal precisa de autodescoberta para atingir esse estado. Bem, isso não é necessariamente verdade. Victor previu que, como representante da negatividade, contanto que tivesse proficiência naquela divindade, ele poderia dar divindades a outras pessoas, desde que aquela divindade se alimentasse da energia negativa. Mas não direi isso agora, já que eles não precisam saber, pensou Jeanne, sem mencionar que essa teoria ainda não foi comprovada, e mesmo que ele pudesse conceder a divindade poderia ser muito mais fraca do que o próprio indivíduo alcançando a iluminação. Afinal, a divindade é despertada de acordo com a personalidade e os desejos inconscientes do indivíduo. Mas não me entenda mal, este ato pode parecer fácil para Victor, mas qualquer erro pode causar danos irreversíveis a um ser. A alma é uma coisa muito delicada. Afinal, é o centro da sua existência. Vocês entendem agora por que seu pai e nós, mães, sempre enfatizamos a importância de vocês protegerem suas almas e os perigos de deixá-las desprotegidas como estão agora. As meninas sentiram um arrepio na espinha e imediatamente usaram os ensinamentos que seus pais lhe deram quando eram jovens para proteger completamente suas almas. Jeanne riu gentilmente. Não se preocupe. Darling é um homem muito superprotetor e garantiu que suas almas estivessem completamente protegidas. Se algum inimigo quiser ferir suas almas, primeiro terá que passar pelas inúmeras defesas que ele colocou em suas almas, além de derrotar os fragmentos da própria alma que ele colocou em você. Se um inimigo tentar ler ou ferir sua alma, ele terá uma surpresa muito desagradável. Afinal, o fragmento de um Deus sobrenatural estaria esperando por eles lá, e mesmo que seja um fragmento, é um fragmento da perspectiva de Victor. Com uma alma tão forte quanto a dele, não seria exagero dizer que ele colocou uma alma equivalente a uma primordial. Capítulo 1007. Lembre-se, não importa o lugar, eu sempre estarei com você, minha filha. Nota de Victor Weisman. Atualizei o capítulo 1005 e corrigi a falha na trama sobre Elpis e Nero. Obrigado por me avisarem. Nero e Elpis caminharam em direção a um coliseu, diferente de antes. Eles não estavam escondendo suas feições dracônicas. Sobre a cabeça de Elpis, 2 chifres dracônicos negros projetavam-se orgulhosamente. As pupilas de seus olhos vermelhos sangue estreitaram-se como as de um dragão, e ela havia crescido alguns centímetros. Essas eram apenas as mudanças visíveis. O resto dela permanecia praticamente o mesmo. Ela ainda usava um vestido preto gótico, uma variação de seu traje de quando era mais jovem. Nero era parecida. Ela tinha 2 chifres brancos na cabeça e seus olhos vermelhos sangue se estreitavam como os de um dragão. Ao contrário de Elpis, ela se vestia de forma mais moderna agora que era adulta. Usava leggings pretas, botas pretas estilosas e uma camisa que revelava seus ombros e abdômen torneados. No geral, ela parecia mais uma mulher que tinha acabado de entrar na universidade. Elas tinham gostos diferentes e estilos de se vestir diferentes, mas ainda eram irmãs que se amavam profundamente. Uma característica compartilhada com todas as irmãs e mães relacionadas a Victor. Apesar de terem personalidades que normalmente entrariam em conflito, todos trabalhavam bem juntos porque Victor estava lá. Ele era a cola que mantinha todos unidos. Ao entrarem no Coliseu, viram 2 pessoas. Seu amado pai, vestido com um elegante terno preto, observava com seus brilhantes olhos violeta carmesim uma mulher com cabelos incrivelmente longos, esvoaçantes e vermelhos sangue. Ela usava uma roupa de treino justa, projetada para máxima mobilidade. Concentre-se, Kali. Eu sei, venho fazendo isso há milhares de anos. Ao contrário de antes, sua divindade não estava sendo estimulada por mim, o que a tornava mais difícil de controlar. Então concentre-se, Eka. O suor escorria do rosto de Kali e, no momento em que apareceu, desapareceu completamente devido à energia caótica que ela estava produzindo. Embora não fosse uma deusa dragão, como uma deusa prestes a se tornar primordial, Kali exercia uma pressão imensa. Embora não estivessem muito próximas de Kali, e embora seu pai estivesse obviamente contendo os efeitos da pressão de Kali ao redor delas, as 2 garotas conseguiam sentir quanto poder aquela deusa possuía. O sentimento opressivo era ridículo. Isso está no nível da Madre Jeanne.
Não. Está um pouco abaixo, mas definitivamente ela é uma das mulheres mais fortes por aqui, pensou Nero. Um pensamento semelhante passou pela cabeça de Opis. Ela não sabia exatamente quem era a mãe mais forte, já que as mães tinham características muito distintas entre si, e tinham seus pontos fortes e fracos, mas Opis definitivamente sabia quem eram as mães mais monstruosas, aquelas que se destacavam ou eram uma anomalia por si mesmas. Exemplos incluem Afrodite com seu charme, Jeanne com sua energia única, Rose com suas artes marciais atingindo níveis sem precedentes, Scatache com seu poder e experiência como o professor mais forte, Velnora com seu controle sobre a tecnologia claro, Ana com seu poder de distorcer a realidade, claro. Eles não eram os únicos monstruosos, apenas os mais visíveis. Havia monstros como Natasia com sua velocidade, Agnes com seu fogo, Morgana com sua radiação, Roberta com seu poder de petrificar qualquer coisa e manipulação de memória, e muitos outros. Se Kali fosse uma de suas mães, ela tinha certeza de que estaria no primeiro grupo. Ela era muito anormal em sua maestria sobre sua divindade da destruição. Certo, chega. Os olhos violeta carmesim de Victor pararam de brilhar fracamente, e o poder que vazava do corpo de Kali diminuiu visivelmente. Era óbvio para ambos que Victor estava de alguma forma estimulando Kali com seus poderes. Kali abriu os olhos e olhou fixamente para Victor. Para um olhar desatento, poderia parecer que ela estava irritada com Victor por causa do treinamento, mas para Victor, tudo que ele via era alguém fazendo beicinho por não conseguir o que queria. Não me olhe assim. Usar minha divindade da negatividade para estimular seu conceito é benéfico, certo? Você fez um avanço significativo em sua divindade, um avanço que não teria alcançado se não fosse por milhares de anos de meditação constante. Eu poderia ir mais longe. Kali murmurou baixinho. Sinceramente, a sensação de progredir tão rápido depois de tanto tempo sem resultados visíveis era viciante. Se pudesse, treinaria assim para sempre, até atingir seu potencial máximo. Mas infelizmente, Victor não fazia esse treinamento de potencial de divindade com muita frequência. Uma vez por ano é muito tempo. Como uma deusa cujo tempo era infinito, ela nunca pensou que diria essas palavras para si mesma. O que estamos fazendo é anormal. Estou aprimorando sua divindade com minha influência. Na prática, é como sobrecarregar uma bateria além dos limites normais. Mesmo que você esteja visivelmente bem, sua alma não está. Descanso e adaptação são necessários. Olhando nos olhos dracônicos de Victor enquanto ele a observava tão atentamente, ela quase se sentiu tentada a usar sua divindade para esconder sua alma. Mas não o fez. Por um lado, sabia que o seria inútil, afinal, Victor era mais forte que ela. Por outro, confiava em Victor e sabia que ele não a machucaria. Apóstrofo. Mas a sensação de ter sua alma observada com tanta atenção é bem difícil de se acostumar. Ela suspirou e decidiu não pensar muito nisso. Não queria que a falta de contato com os outros atrapalhasse seu progresso. Contanto que fosse Victor, estava tudo bem para ele observar a alma dela, já que a estava ajudando de bom grado, e ela não deveria ser mesquinha ali. E não é como se eu não gostasse. Essa sensação de cuidado é boa. As bochechas de Kali ficaram levemente vermelhas com seus pensamentos inapropriados. Mas ela balançou a cabeça para clareá-los. Victor apenas sorriu levemente, divertido, enquanto continuava a observar o processo pelo qual a alma de Kali estava passando. Podia parecer que ele estava ajudando sem obter nenhum benefício, mas essas suposições estavam longe da verdade. Treinar Kali tanto em divindade quanto em combate também serviu como uma experiência de aprendizado para Victor, especialmente no treinamento em divindade. Ao estimular constantemente o conceito de destruição de Kali com sua divindade da negatividade, ele estava se ajudando a entender mais sobre essa divindade, ao mesmo tempo em que aprendia mais sobre o conceito de destruição. Graças a esse treinamento com Kali, seu conceito de destruição era uma das divindades sobre as quais ele tinha mais domínio até então. Se Kali fosse o deus da destruição número 1 sublinhado, Victor definitivamente seria o número sublinhado 2. A única diferença entre os dois era que Kali havia começado o processo de se tornar uma com o universo, um processo que eventualmente a transformaria em uma primordial. Um caminho que Victor não queria seguir, afinal, por que ele deveria se juntar ao universo? O universo deveria se juntar a ele. Ele seguiu seu próprio caminho, e se prender a algo tão restritivo não era seu estilo. Interessante. Ela está se tornando o próprio conceito de destruição, e sua alma está se espalhando por toda parte,
Mas o que está sendo espalhado não são os registros de sua alma, mas sua influência. Uma de suas muitas teorias foi comprovada mais uma vez. Esse foi outro motivo pelo qual Victor decidiu treinar Kali pessoalmente. A oportunidade de testemunhar alguém prestes a se tornar um primordial. Uma experiência única que provavelmente quase ninguém teve a oportunidade de ver com tantos detalhes quanto Victor. Foi emocionante. Essa simples observação de Victor estava ajudando a entender mais sobre a criação do que ele jamais conseguiria se fizesse isso normalmente. Victor agradeceu sinceramente ao seu eu do passado por ter investido totalmente na deusa da sorte, permitindo que ela o abençoasse. Este foi um dos seus melhores investimentos do passado e ele tinha certeza de que era por causa dessa sorte anormal que sempre parecia colocá-lo em apuros que Kali estava agora ali, à sua frente. Embora tal encontro fosse possivelmente previsível considerando meu envolvimento com Afrodite. Pensou Victor, mesmo para o seu eu atual, era difícil discernir o que era sorte e o que não era. Afinal, sorte era uma força que existia, mas não era facilmente perceptível. Esse tipo de conceito operava fortemente com probabilidades e distorção da realidade em pequena escala. Pelo menos, era o que ele entendia ao observar o humano mais sortudo, que por acaso era seu subordinado. Apesar de ter tido sorte, isso se aplicava apenas a ele, já que todos ao seu redor sofriam com seu infortúnio. Seus poderes eram tanto uma bênção quanto uma maldição. Kali desabou lentamente no chão, com seus longos cabelos ruivos ainda flutuando ao redor dela, sem tocar o chão. Seu corpo estava completamente sobrecarregado de energia e permaneceria assim por um bom tempo, a menos que ela expelisse o excesso de energia de seu corpo ou alguém a drenasse. No momento em que Kali pôs os pés no chão, a área ao redor de onde ela pisou foi apagada da existência. Ops! E você queria treinar mais. Mal consegue se controlar agora. Victor revirou os olhos, finalmente parando de observar a alma de Kali. Os olhos de Kali se arregalaram quando de repente ela sentiu Victor abraçando-a. Kali corou levemente e tentou o máximo que pôde retrair seu poder, mas era literalmente uma tarefa impossível. Não que ela não pudesse controlá-lo, mas fisicamente ela não conseguia controlá-lo. Ela não tinha mais espaço para armazenar mais energia. Ao ver o rosto preocupado de Kali, Victor balançou a cabeça mais uma vez e se aproximou dela. Os olhos de Kali se arregalaram quando de repente ela sentiu Victor abraçando-a. Relaxe um pouco seu corpo e deixe sua energia fluir. Apesar do choque inicial, ela obedeceu imediatamente às ordens de Victor e parou de reter sua energia. Como uma represa prestes a se romper, todo o poder sobrecarregado jorrou de seu corpo. Ah! Ela soltou um longo suspiro de alívio enquanto descansava a cabeça no peito de Victor, sentindo-se como alguém que tinha acabado de se aliviar no banheiro depois de segurar a respiração por um longo tempo. Uma analogia terrível, pensou Kali. Mas que faz muito sentido para mim. Lentamente, o poder em seu corpo começou a diminuir para níveis controláveis. Seus longos cabelos ruivos, que pareciam feitos de pura energia, finalmente assumiram uma tonalidade mais natural e caíram lentamente no chão, como se a gravidade estivesse gradualmente agindo sobre eles. Isso reabasteceu 3% das minhas reservas. Victor assentiu, considerando quanta energia ele tinha. Reabastecer 3% era um feito significativo, só provava o quão sobrecarregada Kali estava. Kali ficou sem palavras diante da declaração de Victor. Quanta energia você tem? Ela perguntou inconscientemente. Sim. Você perguntou quanta energia eu tenho, e eu respondi, sim, esclareceu Victor, rindo levemente e acariciando o cabelo de Kali. Isso não é uma resposta. Pode ser mais específico? Ela falou, ignorando completamente as carícias no cabelo. Esse tipo de carinho não era ruim, ela não desgostava, como aprendia cada vez que treinava com Victor. Mesmo sem ter tido muito contato com ninguém no passado, aprendera a apreciar o contato que tinha com Victor agora. Bem, considerando que ninguém poderia tocá-la descuidadamente ou seriam destruídos, a falta de contato era normal. Após drenar todo o excesso de energia do corpo de Kali, Victor se afastou dela, para grande decepção de Kali. Então, ele respondeu, sinceramente, não tenho ideia. Victor tentou pensar em quantificar quanta energia ele tinha, mas não tinha ideia de como dimensioná-la. Enquanto pensava, Victor de repente ouviu a voz de Rosaline Elderblood, sua filha com Roshani. Papai, se você quiser, você pode facilmente nutrir esta galáxia com a nossa ajuda. Então ele ouviu a voz de Amaya Elderblood, sua filha com Amara. Consequentemente, a galáxia também irá nutrir você.
causando um efeito perpétuo onde você terá energia infinita. Em outras palavras, nada é impossível para o papai. Victor sorriu fracamente ao ouvir as vozes de suas duas filhas em sua cabeça. Quando ele estava prestes a dizer algo, ouviu a voz de Amara. Vocês dois estão matando aula de novo? Voltem aqui agora. Capítulo 1008. Lembre-se, não importa o lugar, eu sempre estarei com você, minha filha. 2. Quando ele estava prestes a falar, ouviu a voz de Amara. Vocês dois estão matando aula de novo? Voltem aqui agora. G. A mãe está aqui. Rosaline, corra. Já estou correndo. Amaya. Esperem, não fujam, seus pirralhos. Honestamente, por que essas crianças são tão travessas? Roxane suspirou. Eu me pergunto por quê, né? Não é como se as mães deles achassem que seria uma boa ideia brincar com poderes que elas não entendiam, né? Disse Victor. Roxane corou visivelmente com o comentário de Victor. Querido, esquece isso. Isso foi há milênios. E eu aprendi a lição. Nunca. Victor riu. Roxane bufou e então esclareceu. Só para esclarecer, o que nossa filha disse está errado. Mesmo para você, sustentar uma galáxia é impossível. Afinal, você estaria gastando mais energia do que repondo. Atualmente, você pode sustentar 4 megaplanetas e várias dimensões pequenas sem se cansar ou prejudicar sua prontidão de combate. Mais do que isso, e você gastaria mais energia do que eu posso repor, o que seria prejudicial. Como gerente interna de Victor, Roxane era quem estava mais ciente dos limites de Victor. E se eu usasse minha forma de pesadelo? Perguntou Victor, curioso. Ele nunca havia pensado em sustentar mais planetas do que já tinha, ou mesmo sustentar uma galáxia com sua própria energia, já que não havia a necessidade disso. Seus mundos e dimensões pessoais já eram muito vastos, e a maioria de seu povo e servos poderia permanecer nesses mundos. Não sei, Roxane admitiu prontamente. Mesmo para ela, havia coisas que não entendia completamente sobre Victor. Victor assentiu em concordância. Ele tentara aprender mais sobre a forma pesadelo com Azatoth, mas nem mesmo a própria Azatoth conseguira lhe ensinar muita coisa. Afinal, apesar de ser semelhante a ela como dois criadores do panteão sobrenatural, Victor ainda era muito diferente de Azatoth. Essa energia é completamente desconhecida para mim e, embora esteja ligada à sua alma, não consigo compreendê-la completamente. Nem sei que efeito ela terá sobre os outros, mas, pelas observações recentes das vezes em que você usou essa energia, uma coisa tenho certeza, um caos generalizado ocorrerá. Como minha irmã Azatoth disse, essa energia não foi criada para sustentar planetas ou vida. E muito caótica. Victor assentiu em concordância. Ele tentara aprender mais sobre a forma pesadelo com Azatoth, mas nem mesmo a própria Azatoth conseguira lhe ensinar muita coisa. Afinal, apesar de ser semelhante a ela como dois criadores do panteão sobrenatural, Victor ainda era muito diferente de Azatoth. Azatoth nasceu fora desta cosmologia, enquanto Victor nasceu dentro desta cosmologia. Essa pequena diferença era algo que os distinguia muito. Portanto, como sempre, ele deve aprender por tentativa e erro. Victor. O que aconteceu? Você ficou inconsciente por alguns minutos? Perguntou Kali. Eu estava conversando com Roxane, respondeu Victor, olhando para o cabelo comprido de Kali no chão. Como deusa da destruição, seu cabelo não podia ficar sujo, pois qualquer sujeira seria destruída por ele, deixando-o tão macio e fofo quanto antes. No entanto, mesmo ter cabelo comprido era uma desvantagem se ela fosse lutar. Felizmente, essa era uma fraqueza que ela poderia facilmente resolver simplesmente alterando o tamanho do cabelo. Quando lutar, não se esqueça de encolher os cabelos, alertou o Victor. Eu sei. Mas eu deixo assim de propósito. Se o inimigo for estúpido o suficiente para agarrar meu cabelo, suas mãos serão destruídas. Ela sorriu friamente enquanto seu cabelo começava a flutuar novamente e se energizava com o poder da destruição, cada fio se tornando uma arma mortal. Victor assentiu. Ela me lembra Roberta nesta forma, pensou. Kali podia concentrar sua energia em qualquer parte do corpo. Então, se ela quisesse, seu cabelo poderia se tornar uma arma mortal, transformando algo que seria uma fraqueza em um ataque surpresa. Eu a ensinei bem. Victor assentiu satisfatoriamente enquanto uma pequena lágrima brotava em seus olhos. Como as crianças crescem rápido. Foi Victor quem a ensinou a jogar sujo. Afinal, em qualquer luta,
Qualquer truque que derrotasse o inimigo era permitido. Voltando sua atenção para suas amadas filhas, ele disse: sinto muito por ignorá-las por tanto tempo, embora eu as tenha chamado aqui. Está tudo bem, pai. Assistir ao seu treinamento foi bem interessante. Mesmo que não tenhamos entendido a maior parte, só observar com os próprios olhos já é uma ótima experiência de aprendizado, disse Nero para si mesmo e para Opis. Opis assentiu em concordância com as palavras de Nero. Por estarem juntas há tanto tempo, as duas se conheciam muito bem. Eram de fato como verdadeiras irmãs, apesar de não terem nascido do mesmo pai e da mesma mãe. Eu certamente tenho filhas extraordinárias. Victor, sendo o pai amoroso que era, não perdeu tempo em elogiar suas amadas filhas. Vocês são muito gentis. Ambos coraram levemente, mas sorriram gentilmente, ouvindo a gratidão do pai. Como poderiam continuar com raiva por serem ignorados quando o pai os tratava assim? Venham aqui, meninas. Vamos começar a treinar, certo, pai? Kali flutuou alguns centímetros do chão novamente e sentou-se em uma pose meditativa, mas em vez de meditar, ela observou Victor fazendo suas coisas. Eu me pergunto como ele despertará as divindades das meninas. Esta foi a primeira vez que Kali viu o processo de Victor para despertar as divindades de suas esposas. Kali não era uma mulher intrometida e, mesmo que estivesse curiosa sobre algo, não perguntava. Principalmente quando esse algo podia ser considerado uma informação vital. Afinal, Victor foi o único ser que, em menos de 2 milênios, criou uma legião de novos deuses. Se ele não disse nada até agora, é porque não se importa que eu observe. Se eu conseguir entender o mecanismo, talvez eu possa ajudar minha facção. Pensou Kali. Talvez eu pergunte mais tarde se ele me permite fazer o mesmo na minha facção. Sendo tão paranoico quanto era, Victor não ensinava a ninguém nem deixava ninguém observar suas tecnologias, técnicas sem um contrato rigoroso, como os que prendiam Albedo, Dunscat e Kali. Era um contrato cuja quebra garantiria desaparecimento da alma e, como rei demônio, ele era bem versado em contratos e fazia questão de cobrir quaisquer brechas. Mesmo depois que Albedo se tornou sua subordinada, ele não flexibilizou seus contratos, considerando que a mulher era muito caótica e inteligente para seu próprio bem. Victor não confiava em ninguém além de suas esposas, e Albedo ainda não era sua esposa. Quando Nero e Opis pararam na frente de Victor, ele disse: feche os olhos e relaxe o corpo. Ambos fizeram o que ele disse, confiando completamente em Victor. Então todo o processo foi muito tranquilo. Quando ambos relaxaram completamente, as duas mãos de Victor brilharam com uma luz violeta. Lembre-se, minhas amadas filhas. Não importa o lugar, eu sempre estarei com vocês. A energia violeta nas mãos de Victor estava tingida com tons de pura escuridão. Porque ele está colocando sua alma na energia. Pensou Kali confusa, e o próximo ato de Victor a deixou ainda mais intrigada. Victor tocou as cabeças de suas duas filhas, e a energia em sua mão penetrou em seus corpos, cobrindo-as completamente. À medida que as duas mulheres, semelhantes a bonecas, perdiam os fios que as controlavam, elas criam em inconsciência. Victor rapidamente pegou suas duas filhas e, com apenas um pensamento, criou um lar aconchegante. Ele entrou na casa segurando as meninas e as deitando em uma cama na sala de estar. Ele acariciou suas cabeças com um olhar gentil e, naquele momento, uma barreira translúcida cobriu seus corpos. Isso os manterá protegidos quando eles despertarem sua divindade. Victor se levantou e saiu da casa que havia criado. Fechando a porta, ele olhou para a casa e viu uma contagem regressiva. O número no cronômetro marcava 10.000, diminuindo a cada minuto que passava. Enquanto ele fazia essas coisas, Kali só conseguiu olhar para Victor em choque. Apóstrofo. Eu não consigo fazer isso, ela concluiu. Tudo o que Victor fazia parecia muito casual e fácil, mas Kali entendia que, embora parecesse fácil, não era, desde o início. Ela não entendeu exatamente por que ele deu fragmentos de sua alma para as meninas. Ainda assim, a construção da casa que ele construiu casualmente era extremamente forte, capaz até mesmo de suportar todo o seu poder. Com apenas um olhar, ela viu que a casa estava coberta de runas dracônicas com efeitos que nem ela mesma compreendia completamente. Mesmo sem entender, ela conseguia ver claramente o conceito de tempo sendo amplamente utilizado naquela casa simples, sem mencionar a imensa quantidade de energia utilizada. Algo que Victor levou alguns minutos para fazer exigiria ajuda de todo o seu panteão para se sustentar apenas com o gasto de energia, bem como alguns deuses rúnicos mestres e deuses do tempo muito fortes, algo que sua facção não tinha.
As runas, originalmente, eram uma arte dos nórdicos e, embora houvesse deuses do tempo em seu panteão, eles não eram tão fortes quanto ela, por exemplo, que seria o requisito mínimo para fazer o que Victor fez. Kali apenas suspirou. A existência deste homem é tão injusta. Ela não conseguia parar de pensar. Qual foi a dilatação do tempo que você definiu para exigir tanta energia? Kali perguntou curiosamente. 10.000 anos. O quê? Kali arregalou os olhos, observando o cronômetro visivelmente diminuindo. Achei que seriam horas ou até minutos, mas anos. Kali se perguntou se alguém em seu panteão seria capaz de dilatar o tempo dessa maneira. Como o tempo era o domínio dos primordiais, usar esse conceito exigia uma quantidade absurda de energia. Mesmo que um dos deuses tivesse o potencial para isso, eles não teriam energia para manter a dilatação tão facilmente quanto o Victor. 1 minuto para nós é como 1 ano para eles. Embora eles não sintam a passagem do tempo de qualquer maneira. Entendo. É por isso que você deu sua energia a eles junto com sua alma. É para sustentar o corpo e a alma deles. Victor sorriu, pois não confirmou nem negou, mas aquele sorriso foi o suficiente para Kali confirmar que ela estava certa. Mal sabia ela que havia entendido a situação de forma muito equivocada. Victor doou sua energia e alma não para sustentar suas filhas, pois a própria casa garantiria que isso acontecesse. Ele doou sua alma para estimular a iluminação de suas filhas. Ah, Kali. Você não pode contar isso a ninguém, disse Victor casualmente. Kali sentiu o contrato agindo e suspirou. Eu não contaria a eles de qualquer maneira. É tão absurdo que nem os deuses acreditariam. Victor riu baixinho. Fazer algo absurdo e fora do senso comum é algo que faço diariamente. Pensando nas coisas que viu enquanto esteve ali, Kali assentiu. Isso é verdade. Com Nero. Onde estou? Ela olhou ao redor, mas não conseguia sentir nada. Sentia-se estranhamente fraca. Não se sentia tão poderosa quanto um dragão deveria, como a filha de Victor deveria. Ela se sentia debilitada e fraca, assim como no passado. O quarto em que ela estava se iluminou e, de repente, ela se viu em um quarto branco, seu corpo amarrado a uma cama médica com várias agulhas tirando seu sangue no convés. Não. Não. Nero começou a entrar em pânico. Esta situação familiar, este quarto familiar, o fedor fétido que manava do seu próprio corpo, do seu corpo ossudo e frágil, tudo a lembrava do seu pesadelo, um pesadelo terrível que ela se esforçava ao máximo para esquecer e, de certa forma, conseguiu graças à sua mãe, Ruby, e ao seu pai, Victor. 2 homens de jaleco branco entraram na sala, 2 homens que ela conhecia bem. Seus cuidadores, que estavam sempre por perto para coletar mais sangue dela e conduzir experimentos. Isso não é real. Isso não é real. Apesar do pânico inicial, Nero sabia que aquilo não era real, mesmo tendo voltado a ser criança. Atualmente, sua idade mental ultrapassava 1000 anos e ela havia amadurecido. Será que ela tinha traumas? Sim, todos tinham, mas ela não era mais tão fraca. O sujeito está mais calmo que o normal. Ela está muito fraca depois de ficar em coma por tanto tempo. É normal, é verdade. De qualquer forma, vamos continuar o trabalho. Vamos injetar nutrientes para ajudar o corpo dela a se recuperar um pouco mais. A breve conversa dos 2 homens fez os olhos de Nero se arregalarem. Eu estava em coma. Essas palavras abalaram profundamente enquanto uma possibilidade traiçoeira surgia em sua mente. Será que tudo o que ela vivenciou, seu pai, Victor, sua mãe, Ruby, sua irmãzinha, Opis, será que tudo isso foi uma mentira conveniente inventada por ela mesma? Impossível. Ela rapidamente descartou essa possibilidade. Não havia como todas aquelas lembranças que ela tinha do tempo com a família serem mentira. Quem você acha que vencerá os próximos jogos? Acho que será o filho do chefe, mas não podemos negar a possibilidade do novo discípulo daquela mulher sádica. Victor Snow/Scarlet/Fulger, hein? Eu me pergunto qual é a ligação dele com esses figurões. Quem sabe? Talvez uma nova arma dos clãs dos condes vampiros. Enfim. Isso não importa para nós, é verdade. A conversa é a mesma. Mesmo em seu estado tumultuado, memórias do passado começaram a voltar. Ela se lembrou de que foi naquele momento que ouviu falar de seu pai, um novo vampiro nobre patrocinado pelos 3 clãs de condes vampiros. Se tudo acontecer como eu me lembro, depois que meu pai vencer a luta, ele atacará Niklaus indiretamente, e essa explosão criará uma abertura para eu escapar. Só preciso esperar, sim. Só preciso esperar. Nero pensou resolutamente, e devido ao pânico e ao medo de reviver um trauma,
Esqueceu completamente seu objetivo, um erro que a assombraria profundamente. Capítulo 1009. Lembre-se, não importa o lugar, eu sempre estarei com você, minha filha. 3. Fora. Victor, observando a situação de Nero, balançou a cabeça enquanto suspirava, e sua mão tremia levemente. Não importava quanto tempo passasse, ele não conseguia se acalmar completamente. Ele desejou que houvesse uma maneira mais fácil de alcançar a divindade, mas tal coisa não existia. Não havia atalho, e mesmo o atalho que ele imaginou não era tão eficiente quanto o método tradicional de jornada. Por isso, Victor criou este método, ao colocar seu alvo em um sonho com a divindade dos sonhos enquanto acessava o registro dos registros acásicos. Ele poderia criar uma falsa realidade alternativa e estimular o estado mental e a alma para preparar o indivíduo para a jornada que o aguardava. O primeiro requisito para a divindade era a maturação da alma. Em seguida veio o segundo requisito, o autocuidado, que consistia em 3 etapas que deveriam ser concluídas. O primeiro passo é a aceitação, o segundo passo é a autocompreensão, e o terceiro e último passo é a superação. O que o indivíduo vivenciou nesse meio tempo foi a jornada rumo à iluminação. Embora pareça simples, estava longe da verdade. Era extremamente difícil atingir esses requisitos, especialmente o da alma. Poucos mortais têm oportunidades de aprimorar suas próprias almas, como as oferecidas na Torre dos Pesadelos, sem mencionar a exigência de autoconsciência, que variava de pessoa para pessoa. Por exemplo, no caso de Scatachi, ela não precisou passar pelo terceiro passo, que era a superação. Scatachi havia aceitado quem era. Não tinha traumas nem arrependimentos, então não precisava superar ou aceitar. A única coisa que faltava em Scatachi era autocuidado. Para alguém que aceitava a própria existência, ela sabia muito pouco sobre si mesma. Com o passar do tempo, ela ignorou muitas coisas sobre si mesma, até mesmo coisas relacionadas ao seu próprio passado. Quando Scatachi superou essas provações, alcançou a divindade com relativa facilidade, pois sua alma e existência já estavam prontas. Ela também tinha sua jornada e só precisava do empurrãozinho final que Victor lhe deu. No caso de Nero, a situação era mais complicada porque ela claramente carregava traumas do passado. Embora a presença de Victor, Opis e Rubia tenha ajudado a melhorar, ela não havia superado completamente o passado. Ela apenas enterrou as memórias profundamente, e esse trauma fazia parte do seu teste de aceitação e superação. Ela não consegue ignorar completamente o passado. Não era assim que funcionava. O passado define quem seremos no futuro. Ignorar seus traumas, erros e quem você já foi é um sacrilégio para a alma. É como se você estivesse tentando apagar metade da sua existência. Eu confio em você, minha filha. Sei que você vai superar isso, pensou Victor, assumindo a expressão neutra de um pai. Doía fazer sua filha passar por isso, mas mesmo tão preocupado com Nero, afinal, ela era quem mais sofreria nesse processo. Ele entendia que era necessário fortalecer sua filha. Victor olhou para o cronômetro da casa, que marcava 9.481 e continuava diminuindo. 500 anos já haviam se passado, e suas almas já mostravam sinais de amadurecimento, tornando-se ainda mais robustas do que antes. Victor olhou para Opis. Como esperado, Opis terminara antes de Nero. Ao contrário de Nero, Opis não sofreu traumas significativos. Ela teve um pequeno trauma. O incidente ocorrido no Japão, que foi completamente apagado quando ela começou a treinar e a se fortalecer. Em vez de remoer aquele incidente e temer aquelas memórias, ela entendeu que sofria por ser muito fraca. Sua maturidade ajudou a superar essas memórias. Opis não tinha traumas, mas tinha um pequeno arrependimento. Um arrependimento do qual Victor estava bem ciente. Você parece preocupado, Victor. Victor olhou para Kali e ergueu uma sobrancelha. Você percebeu, hein? Você hesitou por alguns segundos em sua compostura, o que era inesperado vindo de alguém tão calmo quanto você. Como esperado, suas filhas e família são seus pontos mais sensíveis. Kali já sabia disso, como era óbvio pela importância que ele dava a elas. Mas vê-lo perder a compostura por um instante só reforçou esse pensamento nela. Elas são minhas filhas, claro que ficarei preocupada. No dia em que você tiver uma filha, você entenderá, talvez. Kali olhou brevemente para as duas garotas, estreitando os olhos ao ver uma energia branca se misturando a elas, como uma deusa prestes a se tornar primordial. Sua visão da verdade do mundo era bastante aguçada, e ela podia ver claramente a influência dos registros acásicos sobre as garotas. Eu subestimei Victor completamente. Kali suspirou internamente.
Agora, ela tinha certeza de que seu panteão não conseguiria fazer o que Victor estava fazendo. Nem mesmo ela tinha toda a proficiência em manipular os registros acásicos. Apóstrofo. Manipular é uma palavra muito arrogante. Ele não está fazendo isso. Ele está usando a influência dos registros acásicos com suas divindades para conseguir um certo efeito nas garotas. Ela não sabia exatamente qual era esse efeito, mas podia tentar imaginá-lo, embora não soubesse se estava certa. Com a lição recente, ela aprendeu que deveria superestimar tudo o que Victor fazia. Ela voltou a olhar para Victor. O que está acontecendo com as meninas que te deixa tão preocupado? Ela não conseguia conter a curiosidade. Uma falsa realidade alternativa criada com meus poderes e influência dos registros acásicos usando registros passados. Um lugar onde tudo é real da perspectiva do usuário. Kali ficou completamente sem palavras novamente. Ela imaginou algumas coisas, mas nem em seus pensamentos mais loucos considerou essa possibilidade. Ele superou suas expectativas mais uma vez. Só. Ela suspirou. Como você fez isso? Eu tenho domínios divinos relacionados à criação, aos sonhos e à loucura, Kali. Victor parou de olhar para suas filhas e se virou para Kali com um olhar neutro. Um olhar que, da perspectiva de Kali, parecia bastante intenso e, inconscientemente, a deusa da destruição engoliu em seco. Para mim, a realidade é tão frágil e inviável quanto uma folha de papel. Victor olhou para suas duas filhas, lembrando Kali de respirar novamente. Com as condições certas, criar uma realidade alternativa inteira é algo muito fácil de fazer. Apóstrofo. Inacreditável. Ele está disposto a ir tão longe só para garantir o futuro de suas filhas. A respiração de Kali começou a voltar ao normal. Quanto mais ela interagia com Victor, mais se surpreendia com sua dedicação. Uma dedicação que ela podia respeitar plenamente. Com Opis. Opis se viu em uma altura muito mais baixa, e todo o poder e controle que ela sentia anteriormente sobre suas habilidades desapareceram completamente, como se nunca tivessem existido. Ela estava de volta ao castelo de Nightingale. Depressa, preparem-se para a guerra. Nosso rei está chamando. Sim. Ah, sim. Eu me lembro agora. Isso aconteceu quando eu era só uma garotinha, não é? Bem antes de eu conhecer o pai, pensou Opis, caminhando pelos longos corredores do castelo. Ela pôde ver vários soldados se preparando para entrar em guerra contra os deuses anciões. Errado. Chamar de guerra é exagero, pensou Opis. Afinal, ela sabia que os deuses anciões não estavam usando todo o seu potencial desde o início. Seria mais correto chamar aquilo de conflito em pequena escala. Tentando usar seus poderes para se movimentar, ela se sentiu bastante limitada, pois suas habilidades não estavam agindo como ela queria. Todo o seu controle havia desaparecido. Ela era apenas uma garotinha com grande potencial, mas sem controle algum. Opis suspirou. Pelo menos eu queria poder controlar meus poderes, mas este corpo é o que não está acostumado a isso. Por que estou aqui, afinal? Eu não deveria ir a algum lugar para despertar a divindade. Pensando bem, meu pai não deixou nenhuma instrução sobre o que eu deveria fazer. Pensando em seu pai, ela se lembrou das palavras dele antes de adormecer. Lembre-se, minhas amadas filhas. Não importa o lugar ou a hora, eu sempre estarei com vocês. Ao se lembrar dessas palavras, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto, e ela não se preocupou mais em estar em sua forma mais fraca. Afinal, ela sabia que seu pai estava sempre com ela, não importava onde estivesse, caminhando pelos corredores com essa confiança no coração. Opis avistou a primeira, a segunda e a terceira esposas de seu outro pai enquanto elas pareciam formar um círculo, conversando sobre algo muito baixinho. Opis estreitou os olhos ligeiramente. Mesmo sem ter controle sobre seus poderes, ela ainda tinha conhecimento de seu treinamento básico para aprender a manipular seus sentidos, algo que podia ser feito até mesmo quando criança. Quando ela estava prestes a fazer isso para ouvir a conversa das mulheres, ela ouviu, Office? Uma voz gentil e maternal, uma voz que ela havia esquecido completamente até então, a chamava. Com o coração apertado, ela se virou na direção da voz e logo viu uma mulher saindo de uma sala, longos cabelos negros, vestindo uma roupa que parecia uma mistura de um yukata preto curto e um vestido, enquanto suas 9 caudas negras balançavam suavemente atrás dela, uma aparência que lembrava muito sua tia Aruna, mas ao mesmo tempo era muito diferente dela. Enquanto sua tia Aruna tinha um rosto mais severo, esta mulher, sua mãe, Otsukiana, tinha um rosto mais gentil. E com esse mesmo rosto gentil, ela estava lá, olhando para ela com uma leve curiosidade brilhando em seus olhos.
Mãe. Opis sentiu seu coraçãozinho bater forte, com vários sentimentos presos no peito. Sentindo-se sufocada, ela não sabia o que fazer ou que palavras dizer. Ana franziu a testa levemente ao ver o estado da filha. Ela se aproximou de Opis e se agachou. Ao mesmo tempo, tirou a katana da cintura e a colocou no chão. O que aconteceu? Você está bem? Ouvindo esse tom gentil e sentindo o toque de sua mãe em seu pequeno corpo, Opis não conseguiu mais se conter e as lágrimas começaram a cair de seu rosto, ao ver a filha reagir tão intensamente, algo que não era natural para ela. Ana fez o que qualquer mãe faria em seu lugar, abraçou a filha, o que só fez Opis chorar ainda mais. Ouvindo os sussurros dirigidos a ela, Ana olhou para o lado e viu a primeira, a segunda e a terceira esposas de Vlad. Os olhos de Ana se estreitaram ligeiramente, juntando as peças do quebra-cabeça. Ao ver o estado da filha, não era preciso ser um gênio para entender que o estado atual da filha se devia a essas três mulheres. O rosto gentil de Ana desapareceu completamente, e apenas uma expressão assassina foi vista em seu rosto. Um yoke terrível emanava de seu corpo, um yoke que cheirava morte e decadência. Mesmo que o alvo de suas intenções fossem vampiros anciões, ela não se importava. Nunca tivera medo de uma briga, especialmente se fosse para proteger a filha. Segurando sua katana, o luar de Nightingale brilhava atrás dela, enquanto seu yoke se tornava ainda mais potente e agressivo, e suas 9 caudas se eriçavam. Vá embora. Vá embora antes que o pouco de autocontrole que tenho em relação a Vlad acabe, e eu apague sua existência miserável pelo que você fez com a minha filha. A primeira esposa estava prestes a falar para dizer que eles não tinham feito nada, mas você não discute com uma mulher raivosa, especialmente uma mãe superprotetora. Quando o som da bainha sendo aberta foi ouvido, as três mulheres sentiram um arrepio percorrer seus corpos e, por um momento, viram seus corpos sendo despedaçados, um dano que seus corpos de vampira não seriam capazes de suportar. Vamos. A terceira esposa falou, sim. O segundo concordou. Embora descontente, a primeira esposa apenas assentiu e recuou. Enquanto isso, Opis não se importava com nada e apenas abraçava sua mãe ainda mais forte.